dia, queridos! Graça e paz em Cristo. Hoje, na nossa devocional da manhã, eu quero te convidar a pensar um pouquinho sobre obediência que transforma. Na nossa mentalidade nova em Cristo, nós precisamos aprender a ser obedientes a Deus. Logo depois da vinheta. Um dos verbos mais fortes que eu aprendi é o verbo obedecer. Sabe por quê? Porque quando eu era criança e não conjugava adequadamente esse verbo, obedecer dos meus pais, as coisas ficavam complicadas para mim. É assim com você também? Ou foi assim com você? Bom, a obediência de fato é um verbo forte. E um dos exemplos mais lindos de obediência que nós temos na Bíblia é o exemplo do próprio Jesus Cristo. Existe um texto que se encontra lá no livro de Hebreus, capítulo 5, verso 8, que diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio do que sofreu. Esse verso fala sobre Jesus e diz que Jesus aprendeu a ser obediente. Nós poderíamos ir a tantos outros versos da palavra de Deus e veríamos a mesma verdade. Jesus, na sua condição de filho, foi obediente ao Pai. A obediência é importantíssima, mas nos tempos que vivemos, as pessoas não gostam de conjugar o verbo obedecer e elas se sentem agredidas toda vez que lhes é exigida a obediência. Veja que coisa! Hoje, crianças, adolescentes se sentem como que pressionados quando seus pais lhes pedem que façam alguma coisa. Eu vejo pais que estão extremamente desconfortáveis em pedir alguma coisa aos filhos. E eu vejo filhos que respondem, que chegam a xingar os seus pais quando estes lhe pedem para fazer coisas simples da vida que deveriam já ser uma obrigação compreendida por cada filho. Mas o mesmo acontece em outros campos. Nas relações de trabalho, um líder hoje não pode exigir muito dos seus liderados porque esses se sentem constrangidos. Um professor não pode pedir muitas tarefas porque seus alunos se sentem pressionados. E tudo isso mostra um cenário em que a mentalidade do século XXI praticamente extinguiu o verbo obedecer. Mas obedecer faz parte da vida. O próprio Cristo obedeceu. Obedecer é saudável, porque na obediência nós trabalhamos duas coisas. Primeiro, submissão à autoridade. Segundo, cooperação e disciplina. Nós precisamos colocar na nossa cabeça com muita tranquilidade que há pessoas acima de nós, seja no círculo familiar, seja na sociedade. A hierarquia, ela não é de tudo ruim, como se diz. A hierarquia, na verdade, tem lados importantíssimos e benéficos, porque a hierarquia coloca as pessoas nos lugares certos. Abre um parênteses para dizer que ela tem suas falhas. E ela muitas vezes leva pessoas a uma condição de opressão. Essa hierarquia eu também sou contra. Mas a hierarquia saudável, em que as posições são diferentes, mas as pessoas são valorizadas, essa eu gosto muito. E essa exige a obediência de um para o outro.
a cooperação, a disciplina, o senso de que obedecer é saudável dentro de um ambiente onde as regras são estabelecidas, os papéis são definidos. Jesus foi obediente. E ele foi obediente, inclusive, quando a obediência o levou ao sofrimento. Nós precisamos aprender a conjugar o verbo obedecer. Precisamos aprender a obedecer com alegria e precisamos aprender que a obediência não é ruim, ela é saudável. Se você tem, quem sabe, conjugado o verbo obedecer de uma forma equivocada, achando que obediência sempre vai te levar a uma condição ruim, olha, observe o exemplo de Jesus, porque Jesus foi obediente e na sua obediência todos nós fomos abençoados. O que você acha disso? Coloca aqui nos comentários, que de repente você tem uma boa ideia ou uma boa ponderação sobre obediência. Um abraço, tchau.